Bom dia, boa tarde, boa noite. Me chamo Rafita Guimarães e sou astróloga. Estou aqui hoje a convite da queridíssima Valéria Viana, que é a fundadora do Espaço Filha do Vento, facilitadora do Sagrado Feminino e terapeuta holística, para conversar com vocês um pouco do Ano Novo Astrológico de 2023, que tem entrada na próxima segunda, dia 20 de março, às 18 horas e 25 minutos. Bem, é um ano onde temas relacionados à alimentação, saúde dos rins, ao nosso tratamento com a água e relação com a água, relação também com os nutrientes do corpo físico e emocional. É um ano de não se julgar pelas aparências, pede mais maturidade emocional e menos comércio das emoções. Regido pela Lua, a gente precisa nesse ano compreender que nem todo local de paz é realizado apenas pelo nosso trabalho. É um ano que pede a troca da harmonização para a transformação. É um ano de amadurecimento através da comunicação, de perceber estruturas de crenças que são geradas pela necessidade de alimentar algo emocional de pessoas específicas. É um ano de saber se comunicar entre as diferenças. Nas minhas pesquisas, eu tenho percebido uma diminuição, um enfraquecimento, se eu posso dizer assim, da energia sagitariana e um aumento da energia aquariana. E o que é que eu relaciono? Sagitário é uma energia de aprofundar o saber, né? É onde um detém um saber profundo e ele passa para outras pessoas, ele mostra o horizonte para outras pessoas. Já em Aquário, é uma energia que testa a validade desse saber na prática. Ele testa se esse saber ele serve para maior número de diferença entre pessoas, né? Então, é onde todas as diferenças se tornam um único, né? Algo um só, onde todos se tornam um. Se Sagitário é um curso superior, Aquários teria uma ideia de ser uma universidade que abrange vários cursos superiores, por exemplo, né? Esse ano novo astrológico ele tem um ascendente em Libra. Então, nos primeiros graus de Libra, o ascendente desse ano aponta para uma tendência a procurarmos parcerias adequadas naquilo que acreditamos ser melhor para a gente. O ano começa apontando uma vontade interna de estarmos em equilíbrio conosco e com as pessoas ao redor. Em um ano venusiano, a Vênus também ganha destaque, numa conjunção exata com o nó do norte. Os assuntos desse ano poderá girar em torno de um malabarismo para estabilizar nossas finanças e os nossos afetos. Em um contexto mundial, esse aspecto pode apresentar dificuldades em parcerias antigas entre países ou populações, para que as pessoas saiam de uma zona de conforto e se dirijam para uma área mais estável da vida. A Vênus é a morada de Touro e de Libra, mas o aspecto com o nó do norte fala sobre aprender a fazer algo diferente, desejar diferente, manusear os recursos naturais de forma diferente, também aponta respostas da Mãe Natureza de formas diferentes daquilo que já é conhecido. Parece que saltamos no desconhecido e estamos aprendendo a reconhecer o que já se transformou. Vamos reaprender a amar, a cuidar e a valorizar aquilo que desejamos ter por um longo tempo, seja a nível individual ou a nível coletivo. O posicionamento da Vênus também pode representar um cansaço durante o desenvolvimento desse ano, em repetir padrões de energias quentes, como brigas, combates, querer estar certo. É um ano favorável para estabelecer seu poder de criar um ambiente harmonioso ao seu redor. Então, materialize o céu na terra, da sua forma, do seu jeito, não precisa ser perfeito. Também pode trazer aquela vontade de estar bem, de estar com gente legal, com gente boa, mas o clima pode estar mais propício para que a gente escute e tenha empatia, ao invés de procurar apenas o próprio prazer. Como ficar confortável e estável enquanto tudo está em desordem ao redor? Podemos iniciar uma busca de equilíbrio coletivo por necessidade que ela aconteça. A forma como nos alimentamos também pode ganhar destaques, assim como figuras femininas que representam as diferenças entre grupos.
uma que representa muitas diferenças, ou grupos que representam diferenças de muitos. Uma oposição entre Mercúrio e o ascendente pode ser um conselho amigo de que as nossas escolhas precisam ser claras, tanto no que ganhamos quanto no que perdemos. É como criar aquele meio que estamos precisando, aceitando os termos do contrato sem ler. Pode ser um ano em que projetamos certezas em pessoas e situações que não está de acordo com aquilo que é real. Quando se abre os olhos dentro de uma situação dessa, ela já se foi. Então não se culpe muito pelos erros do percurso. De alguma forma, estamos aprendendo a amadurecer mais rápido. Pode haver um disparar de pessoas autodidatas em frente de pessoas que necessitam do outro para compreender as situações. No ano da Lua, o fundo do céu se encontra nos primeiros graus de Câncer. E apesar desse fundo do céu não ter nenhum planeta, o plantio desse ano vem com um tom de retirar velhos modelos e começar a implantar novos. Em solo fértil, os acontecimentos desse ano novo astrológico são as sementes do novo marco da humanidade. Sem ansiedades, pois o processo é por partes. Pessoas seguras de suas próprias ideias podem dar um salto em relação aos seus ideais. E isso pode ser tão muito bom ou positivo, tipo muito para cima, quanto muito ruim ou negativo, né? O importante é que a gente não esteja nessas polaridades, mas sim encontre o nosso poder pessoal, né? São os mestres do próprio destino. Esse ano é uma bênção em quem se nutre e se refaz diante da sua própria história. O ano pede paz nos lares e combate ao julgamento entre as diferenças. O sol nasce para todo mundo, todos os dias. Não escolhe nem quem, nem como vai receber seus raios. Então que no ano da lua, todos nós aprendamos a ser sol. É um ano de transformações econômicas que mudarão os rumos da humanidade. Como ainda é um contexto novo e ainda não é visto pela sociedade em geral, esse ano é um ano de renovação de estudos e leituras. Novos saberes e novas formas de poder assumem locais onde será necessário abandonar aquilo que já não gera mais resultado, ou então aquilo que dificulta o desenvolvimento e a evolução. Estudos sobre o inconsciente e a mediunidade podem ser reavaliados. A quadratura entre Marte e Netuno ainda traz dificuldades em tentar apresentar pessoas de formas diferentes de seguir em frente. Como é que eu posso explicar? Quando eu estudei sobre essa quadratura, eu lembrei muito de uma história, de que eu ouvia quando eu era pequena na igreja. E eu não lembro se era uma parábola ou se era um texto, mas era mais ou menos assim, né? Tinha uma pessoa que estava passando por uma situação de uma enchente, né? E passava uma pessoa, enquanto a água vinha subindo, passava um rapaz numa moto, um exemplo, né? E esse rapaz falava: "Ei, pessoa, vem comigo, que a água está subindo." E a pessoa falava: "Não, eu estou esperando Deus me salvar, né? Os deuses me salvar", o que é que seja que ele acreditasse. Aí depois vinha uma pessoa de barco, né? E falava: "Ei, a água está subindo", já tinha subido mais. E falava: "Vamos, vem comigo." Aí a pessoa falava: "Não, eu estou esperando Deus me salvar." E depois vinha uma pessoa de helicóptero, a água já tinha cobrido a casa, a pessoa já estava no telhado. E a pessoa falava: "Vem", jogava a escada e vamos, né? "Vem, eu te ajudo." E a pessoa falava: "Não, eu estou esperando Deus me salvar." Aí essa pessoa morria, né? E chegava no céu, encontrava com Deus na história, né? E perguntava: "Poxa, Deus, eu esperei você me salvar e você nem foi." Aí Deus chegava assim e falava: eu mandei para você uma moto, um barco, um helicóptero e você não quis, né? E, assim, na época, eu lembro da infância que era como se fosse um contexto de uma piada, né? Mas trazendo para esse aspecto da astrologia, fala muito para a gente procurar criar esse local de salvação, sabe? Materializar esse céu na Terra, em meio de tanta gente, com tantos discursos assim de ódio. A gente sabe que é bem difícil, né?
todo mundo está muito sensível, mas se cada um puder fazer o melhor que puder no seu tempo, no seu ritmo, eu acredito que as coisas cada vez mais se encaminhem para a melhora, né, da gente como coletivo, da gente prestar atenção que às vezes os anjos, eles estão ao nosso lado ali ao redor, na Terra, né? Existem anjos materializados aqui em forma de gente, muita gente boa também ao nosso redor, se a gente puder enxergar com carinho, né? Então, vamos lá. É humano de colocar em prática aspectos e crenças mais elevadas, que a gente pode ter muita vontade de colocar, mas ser um desafio por conta de tantas crenças diferentes, tá? Muitas pessoas ainda possuem um hábito de tornar a vida uma competição ao invés de uma cooperação. Como assim? Por exemplo, eu posso pensar em como posso me dar melhor numa situação, ao invés de pensar no que eu posso fazer para que a maioria das pessoas que participam desse processo ou dessa situação fiquem melhor, se sintam melhor ou estejam numa condição melhor, né? Então, tem um início, um rumo, né? Um olhar, uma construção de melhoria coletiva no lugar da melhoria individual. Inclusive, esse é o tema da próxima grande conjunção, que acontece no grau zero de Áries, né? Entre Netuno e Saturno, mas isso é um assunto de 2026, tem um tempo para frente, mas é legal que a gente fique atento aos acontecimentos, né? As mudanças que vão ocorrer durante esse período, como coletivo e como humanidade. Esse ano novo astrológico ainda é um ano de tentativa de manipulação da verdade através da comunicação e das mídias. Porém, do outro lado, parece que aos poucos as pessoas estão despertando para esse recurso de manipulação em massa. Bem, é assim que eu torço para que a humanidade se encaminhe. É um ano de se encaixar e de reconhecer a sua tribo, lutar pelos nossos direitos sem atropelar o que não é nosso. Trazendo um outro exemplo da minha vida, tá? Uma vez, num curso de doula, eu tive uma aula de identificação de gênero. E uma das coisas que ficou mais marcante para mim, né, desse processo de construção e desconstrução de identificação de gênero, foi perceber que tem muita coisa assim na vida que pode não fazer sentido para mim, mas que faz sentido na vida de outra pessoa. Então, como é que eu posso afirmar que a minha verdade, ela é a verdade, se eu não tenho a experiência, os sentidos, a visão, né, da outra pessoa? Então, não que eu tome a verdade de outra pessoa para mim, ou que eu coloque a minha verdade para o outro, mas é a compreensão das minhas experiências, que são minhas, né, que estimulam, que criam meus pensamentos, que constroem e desconstroem, e a experiência do outro que eu não vivi. Então, a minha eu comunico e a do outro eu escuto. E a gente tem 2 ouvidos para escutar e apenas uma boca para falar, né? O que pode ser um simbolismo de um processo que o ser humano precisa escutar melhor, né, do que falar mais. Bem, continuando, né? É um ano que pode ser colocado em pauta, né, debates de combates à desinformação, né, como forma de propagar a saúde mental, que esses debates venham a ganhar força, tanto nas mídias sociais, né, quanto nos contextos físicos. Marte e Saturno influência é um indicativo de encarar a realidade como é e torná-la força motriz para semear novas possibilidades. Este mesmo Marte tensiona com a Lua, Netuno, Sol e Mercúrio. Pode ser um período onde o povo pode ficar mais agitado. Assuntos como saneamento básico, política de drogas, educação infantil e sexual, os sucessos e lutas de vida das classes sociais, né? O trabalho e o que está escondido por trás dos bastidores pode ser colocado em pauta também. É um embate entre a ancestralidade e uma nova consciência na humanidade. Pode haver uma tensão até que se compreenda o que já se encerrou do passado, virando a história e a memória
e a construção de um futuro que ainda não se tem registro. No meu ver, há um foco maior de novas ideias vinda do feminino e ou de pessoas mais novas que nasceram durante um período de implantação de uma era tecnológica, no ápice do consumo de uma era industrial, reconhecendo os verdadeiros limites que são necessários para a manutenção da vida do planeta. É a geração que vai se formar adultos, né, que está se formando adulto e que compreende que tudo é permitido, mas nem tudo me convém. O verdadeiro é aquilo que melhora a vida de um maior número de pessoas, não necessariamente o que um maior número de pessoas acreditam. E é aí onde fica o equilíbrio entre o que é melhor para mim e o que é melhor para o outro. E o que é melhor para nós como coletivo e diferentes entre si, né? Urano, em aspecto fluente com a Lua, pode simbolizar um desejo de liberdade, necessidade de independência financeira, pode gerar um aumento de recursos de bancos para gerar renda entre os mais necessitados. Isso também pode ser um tiro no pé, como um aumento da economia e do consumo e, consequentemente, a aceleração da crise climática, né? É como se a gente tivesse que arrumar um equilíbrio entre o movimento da economia, a volta do movimento da economia, que não atinja diretamente, né, ou que aumente a velocidade da crise climática, né, que a gente já está dentro dela. É necessário um olhar de líderes que se comprometam em mudar os rumos da humanidade. Para finalizar, a conjunção entre Júpiter e Quirón em Áries aponta para a cura coletiva em feridas que marcam nossa identidade durante muitos anos, durante muitos séculos e talvez durante milênios, né? É um ano de retirar hábitos de nossa própria vida como um processo de força de vontade individual. E também para a cura coletiva é necessária uma força de vontade entre grupos ou coletivos. Há algo em comum de bom para todos nós, independentemente das nossas crenças. São tempos de procurar isso na prática. Esse ano é um ano de sabedoria dos pretos velhos, de usar emoções para sentir, as lembranças do passado para recordar e o olhar para mudanças do futuro. As situações envolvendo bancos e tecnologia podem ser temas de mudanças mundiais. Aqui, um rei não governa para si próprio. Pode haver uma mudança de pensamento econômico entre o mundo da tecnologia e o mundo dos bancos. 2023 é um ano de muita cura e de confiar nos ensinamentos de Santa Sara. O universo possibilitou à humanidade o dom da comunicação, de saber interpretar e transmitir os saberes, fazendo com que a informação se propague entre todos os tempos. Agora, a vida nos direciona para o fortalecimento do uso da inteligência, onde vemos um problema, procuramos uma solução e uma resolução, ao invés de procurar culpados. A velocidade estará na mente. Desejo que cada um de vocês encontre a conexão entre ela, o seu corpo e o seu espírito. Que sejamos um. Já somos um. Desejo a todos vocês um ano novo astrológico, repleto de sabedoria. Que assim seja, e assim é. Pela marca que nos deixa a ausência de som que emana das estrelas, pela falta que nos faz a nossa própria luz a nos orientar. Doido corpo que se move, a solidão nos bares que a gente frequenta, pela mágica de um dia que independeria da gente pensar. Não me fale do seu medo, eu conheço inteira sua fantasia. E é como se fosse pouca
e a tua alegria não fosse bastar. Quando eu não estiver por perto, canta aquela música que a gente ria. É tudo que eu cantaria. Quando eu for embora, você cantará. Pela marca que nos deixa a ausência de som que emana das estrelas, pela falta que nos faz a nossa própria luz a nos orientar.